Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo aqui. Ficamos um tempo sem vídeo, mas agora voltamos. Vamos falar sobre Espanha e França. Que jogo, que aula de futebol da Espanha. Se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, manda pra quem gosta também e bora pro assunto. Pra começar falando sobre o jogo, cara, França, que era uma das favoritas, uma das cogitadas a ser campeã, cai pra Espanha e a França não conseguiu jogar, não demonstrou seu jogo, e eu acho que passa muito por algo que a gente falou. Cara, à frente da França tem 4 jogadores que são geniais. Mbappé, Doué, Olise, Dembélé, Cherki. Se um desses caras estiver bem, a França ganha o jogo. A França ela pode ganhar um jogo a qualquer momento. Qualquer momento. A qualquer momento ela pode fazer um gol. O Mbappé pode fazer um gol, qualquer um, a qualquer momento. Só que ninguém esperava que os 4 da frente estariam mal. E é aí que faltou pra França. Mostrou fragilidade defensiva a Copa inteira. Claro, teve jogos que defendeu bem, principalmente contra o Marrocos, acho que foi um dos melhores jogos da França na Copa. Só que quando precisou da frente mal, não teve o que fazer. França sofreu. Cara, a França foi dar o primeiro chute a gol, se eu não me engano, aos 87, 88. Assim, a França mal no jogo. E, e eu quero pontuar como a Espanha, ela soube jogar com a bola, mas também soube jogar sem a bola. Não é um time que sabe jogar só com a bola, como muitos falam. E eu acho que isso passa muito por algo que a gente sempre falou, que é padronização de futebol. Que talvez é o que falte pro Brasil, a escola brasileira. Então, aqui no Brasil, o Bidon, um meia muito bom de bola. Claro, não vou comparar, mas assim, é o nosso Pedri brasileiro. O jogador que controla o jogo, que domina a bola, que acha espaço. O Corinthians faz? Joga ele pra ponta direita. Pra quê? Vender. Vende mais caro, vende mais rápido, chama mais atenção. E o Bidon não vem desempenhando bem na ponta. Pra quem acompanha o Corinthians, pra quem acompanha bastante, sabe que o Bidon não vem jogando bem. A gente teve isso com o Estevão, um 10, jogando como meia, ponta, pra vender. Então, por que o Brasil não produz mais camisa 10? Porque é isso. Quando a gente tem um meio campo, quando a gente tem um jogador, joga pra ponta. Pra vender, joga pra 9. Vê o que dá. E isso vem prejudicando muito. A Espanha não. Ela vai criando seus jogadores, ela vai padronizando seus jogadores. Cara, se você pega as Olimpíadas, as últimas, a última que o Brasil ganhou lá em Tóquio, o time da Espanha tinha Cucurella, Dani Olmo, uh, Cubarsi, se eu não me engano, tava, o Unai Simon. Então, muitos jogadores, você vê que eles vão sendo formados. O Cubarsi não tava, o Cubarsi não tava. Mas, ó, eles vão evoluindo. Os jogadores, eles vão sendo amadurecidos com o tempo. Então, isso mostra o trabalho e a padronização no estilo de jogo, de controlar a bola, de passar, que é muito que veio com que a gente vê no Barcelona, né? E eu acho que isso é muito importante e isso faz com que a Espanha esteja onde está e consiga brigar pelo que está brigando. Então, não é simplesmente a Espanha surgiu jovens e agora tá jogando bem. Vem de anos, anos, produzindo jogador, amadurecendo jogador, padronizando o estilo. Então, por mais que entra e saia treinadores, o estilo de jogo continua o mesmo. Luiz Henrique, De La Fuente. Então, assim, o jogo continua o mesmo e a Espanha é muito, muito beneficiada por conta disso. Cara, quero falar de Doué. Que partida horrível. Ele pegava a bola e errava, tentava um drible, errava, chute, só decisões erradas. Acho que ele sentiu o jogo, sentiu pressão. O Cherki, outro que entrou, assim, como se estivesse ganhando de 6-0, andando em campo, eu não entendi. Mbappé anulado no jogo. Dembélé foi o que mais conseguiu ali da frente arrumar alguma coisa. O Olise também, mais um jogo que ele pipoca, mais um jogo importante de semifinal que ele não consegue desempenhar. A gente viu isso na Champions agora também. Então, assim, faltou protagonismo da França. Faltou os jogadores da França chamarem a responsabilidade. Eu não digo que o Mbappé não quis, que o Mbappé ficou com medo. Lógico que não, é o Mbappé. O Mbappé, 3 gols numa final de Copa. Eu acho que não é isso, mas faltou. A Espanha entendeu o jogo da França e o Deschamps, treinador da França, não soube o que fazer, não soube como mudar, e a França ficou naquele marasmo o jogo inteiro, e a Espanha aqui, ó, atacando, 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 não dando chance pra França jogar, cara. Não, a França não teve chance. Quero pontuar, que arbitragem ruim. Árbitro fraco. Cara, eu acho que o lance mais simbólico é o do tiro de meta, onde eu não lembro quem que era. Mas um jogador, ele chuta no Nai Simon. A bola que bate na cara do Nai Simon
escanteio. O juiz dá um escanteio quando o Nai Simon fala, ai minha cara, o juiz dá tiro de meta. Ou dá falta, acho que ele deu falta. Então, juiz fraco, o juiz sentiu o jogo, então ele tava indo ali no grito. No quem gritava mais ele dava pra não escutar, não ficar de briguinha. Isso mostra muito como a arbitragem não é só ruim no Brasil. Como tem árbitro ruim em qualquer lugar, vai ter juiz ruim. Na Premier League a gente vê que tem vários árbitros muito duvidosos. A arbitragem da Premier League é uma arbitragem um pouco única, né? Eles aceitam bastante coisa. Mas o juiz de ontem, quero pontuar, arbitragem muito ruim. Bom, vamos falar sobre os gols aqui. Primeiro gol. Yamal, muito rápido. Ele vê a jogada muito rápido. O Digne dorme no lance. O Digne ele não olha para os lados para ver se vem alguém. Ele vai dar um chute na bola sem ver. Acerta o Yamal. Pênalti claro, pênalti, bela decisão do árbitro, inclusive. Oyarzabal na bola, vem fazendo uma grande Copa. Esse cara, da Espanha, ele se transforma. Ele faz gol todo jogo. Todo jogo quando você abre lá, teve um Espanha e Gibraltar, foi 1-0 pra Espanha. O gol vai ser do Oyarzabal. Vai ser dele, porque esse cara, ele não se esconde na Espanha, ele consegue chamar a responsabilidade. E pênalti muito bem cobrado, belo gol da Espanha. Segundo, Pedro Porro. Que jogador é Pedro Porro? É um baita de um lateral direito. A gente fala só do Hakimi, mas, cara, é que o Pedro Porro, eu acho que ele fica um pouco ofuscado pelo Tottenham, como ficou muito tempo o Harry Kane. O Harry Kane antes não era cotado pra nada. A gente sabia que ele era bom jogador, mas era o pipoqueiro, era o sem título, por conta do Tottenham. E, infelizmente, o Tottenham, ele ofusca muitos jogadores, como eu acho que tá fazendo com o Bergvall, como fez com o Son. Agora, com o Pedro Porro, acho que é um exemplo. O Romero, da Argentina, pra mim, deveria ser muito mais comentado. Ele é um baita de um jogador. Pra quem viu os jogos do Tottenham, cara, ele é um baita de um zagueiro ofuscado pelo Tottenham. Então, um time, como que um time que fica quase rebaixado tem um zagueiro que é um dos melhores do mundo? Não tem. No caso tem, né? Mas a galera acha que não tem, então nem acompanha, nem ouve falar tanto. Mas então, Pedro Porro acha o passe no Dani Olmo, que partidaça do Dani Olmo também. Dá de primeira Pedro Porro passa correndo pra receber, bate ali no canto do goleiro, belo gol do Pedro Porro. Cara, quero comentar nesse gol também a matada do Fabian Ruiz e como ele limpa a jogada pra achar o melhor passe. Fabian Ruiz e Rodri hoje dominaram o jogo, dominaram o meio e fizeram o que quiseram. Acho que é isso. Eles fizeram o que eles quiseram no jogo. O Rodri cadenciando, Rodri acelerando. Cara, tem um lance na ponta direita onde tá todo mundo correndo. Rodri para, calma a jogada. É genial a partida dos dois. E, cara, eles têm Gavi no banco. Eles têm Pedri. A Espanha, no meio campo, quem eles colocarem, eles vão controlar o jogo. Isso é absurdo e um grande mérito aí da escola espanhola, que é o que falta no Brasil, né? Falta um meia. Até hoje a gente tem que usar Casemiro e quando sai não tem outro para substituir, porque nunca surgiu um volante igual Casemiro. E não é não é como se o Casemiro fosse um Messi, que não vai surgir outro. O Casemiro é um muito bom jogador, mas não surgiu um à altura dele, cara. Não surgiu um. Então, é aí que a gente fala que falta os clubes brasileiros. Não é só culpa do clube brasileiro, mas é isso, de só querer vender jogador pra pagar sua multa, pra pagar dívida, porque todo clube brasileiro é endividado, não tem um clube no Brasil que não seja endividado, talvez o Palmeiras não seja. Então, passa muito sobre isso, cara. Passa muito sobre isso. A gente vê como o Flamengo consegue formar muito mais jogador. O próprio Palmeiras, cara, que são os dois times mais ricos aí do Brasil, formam muito mais jogadores que os outros. Porque os outros pegam o jogador e já vende. O Corinthians agora vendeu o Denner, lateral direito, nunca jogou pelo profissional do Corinthians, vendido pro Chelsea. Então, mostra por que esse cara não vai jogar pela seleção. E é muito difícil jogar, porque ele vai pro Chelsea. Não é amadurecido, não vai conseguir jogar, vai ser emprestado pra um clube qualquer da França, como fizeram lá com o Strasbourg, empresta pro Strasbourg, o cara vai sumir quando você vê o cara tá jogando no Curitiba, com 24 anos de idade. Então é difícil, cara. Acho que é um ponto muito importante de citar. A Espanha só tomou um gol na Copa. Então quando a gente fala, a Espanha só sabe jogar no passe, a Espanha só sabe jogar controlando o jogo, é mentira. Tomou um gol na Copa. Absurdo. Melhor defesa da Copa. Claro, talvez tenham zagas com nomes melhores, mas se a gente for pensar no jogo, é a melhor zaga, é a melhor seleção da Copa.
não tem mais como falar que a França é a melhor seleção da Copa, até porque foi eliminada, e no jogo de hoje a Espanha mostrou que pegou adversários mais difíceis. Então a Espanha eliminou Portugal, a Espanha eliminou a Bélgica. Claro, a França pegou Marrocos, mas na minha opinião, Portugal e Bélgica fariam um jogo muito duro contra Marrocos, cara. Faria um jogo muito duro. Então, é isso, cara. Acho que o que fica aqui de lição para os outros times é padronização, como o tempo ele vai te dando lucro. Então, beleza, a Espanha foi mal nas últimas Copas, foi mal, sendo recompensada agora. Indo para uma final, que mesmo que não seja campeã, sabe que na próxima vai ter Lamine Yamal com 23 anos, 22 anos, vai ter Dani Olmo muito novo, vai ter jogadores muito novos ainda para jogar, cara. E aí que tá, como tem que ter paciência. E como um ciclo é importante. Então a gente iniciou o ciclo convocando Rony, Yuri Alberto, convocando jogadores que não faziam sentido nenhum estarem na seleção. E aí tá o resultado da seleção brasileira, o resultado de uma seleção espanhola que vem de um ciclo. E o próprio resultado da França, que tá com o treinador desde 2012 montando um projeto. Bom, pontuado tudo, deixa aí sua opinião nos comentários. França anulada pela Espanha, baita de um jogo da Espanha. Vou acompanhar agora a Inglaterra e a Argentina, vou postar um vídeo sobre. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião, o que você achou, se te surpreendeu, se você acertou o bolão, compartilha com aquele amigo que gosta também. E até a próxima.